Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, hoje regresso a um tema que será o tema que mais preocupa os portugueses neste momento e que é a saúde. No último debate, o Sr. fez um número de propaganda, mas vamos aos factos. Desde que o Sr. é Primeiro-Ministro, a despesa com saúde aumentou quase 6 mil milhões de euros. Aliás, o Sr. diz isso repetidamente e até com orgulho e como se fosse uma coisa positiva. Mas quais são os resultados? Os resultados são desastrosos, Sr. Primeiro-Ministro. Desde que o Sr. é Primeiro-Ministro, há mais 600 mil portugueses sem médico de família. Desde que o Sr. é Primeiro-Ministro, o número de portugueses em listas de espera de cirurgias não para de aumentar. São hoje mais 50 mil portugueses em listas de espera de cirurgia do que em 2015. Sei que o senhor vai falar das consultas, porque foi esse número que fez no último debate, mas falo sobre as consultas presenciais, Sr. Primeiro-Ministro. As consultas presenciais de cuidados primários em 2015, ao período entre janeiro e agosto, foram de 13,7 milhões. Em 2023, para o mesmo período, foram de 12,1 milhões. E se somarmos, mesmo somando as consultas presenciais dos cuidados primários com as consultas dos hospitais, temos que o total de consultas presenciais em 2015 era de 21,6 milhões e este ano, para o mesmo período, é apenas de 21 milhões. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que se vê é que, de facto, gastamos mais dinheiro em saúde para piores resultados, para muitos piores resultados. E o senhor orgulha-se disso. Ora, isto é a prova da incompetência do Governo, é a prova da má gestão, é a prova da forma como os senhores não conseguem gerir o SNS, apesar de atirarem cada vez mais dinheiro para cima dos problemas. Eu concluo que a medida de sucesso do seu Governo não é os resultados, é o desperdício de dinheiro que consegue. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, quando olhamos para os milhares de portugueses que todas as madrugadas têm que estar no centro de saúde à espera para tirar uma senha para marcar uma consulta. Não é para ter uma consulta, é para marcar a consulta. Quando olhamos para o caos que se instalou nos hospitais e nas urgências, o que é que nós vimos? Admite-se que no maior hospital do país, Santa Maria, o diretor da urgência venha à televisão fazer um apelo desesperado relativamente à sua capacidade de atender os doentes. Isso não é aceitável, Sr. Primeiro-Ministro, ainda para mais face àquilo que o senhor se gaba de gastar muito mais dinheiro dos contribuintes. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor não governa há 8 semanas, não governa há 8 meses, governa há 8 anos. O que é que vai fazer? Vai dizer, como ao seu Ministro da Saúde, que a culpa é de há 40 anos? Ou será que não reconhece que o senhor e o seu Governo, apesar de muito falarem sobre o SNS, de muito dizerem que defendem o SNS, são os melhores amigos dos hospitais privados? E a prova disso é que desde que o senhor é Primeiro-Ministro, há mais 1 milhão de portugueses com sacrifício têm seguro de saúde, porque não têm no SNS a resposta de saúde que precisam. E por isso pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que medidas vai tomar nas próximas semanas para evitar o caos e o colapso dos hospitais e das urgências em novembro e que medidas vai tomar para finalmente, gastando tanto dinheiro, finalmente dar aos portugueses serviços de saúde que precisam e merecem? Muito obrigado. Para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Sarmento. Em primeiro lugar, para nós, investir no Serviço Nacional de Saúde não é desperdício. Mais do que despesa, significa investir no melhor cuidado de saúde para as portuguesas e para os portugueses. Em segundo lugar, o Sr. Deputado diz: gastam mais dinheiro
mas têm menos cuidados de saúde prestados às portuguesas e aos portugueses. E eu vou então comparar agosto deste ano com agosto de 2015. O que é que nós temos durante o ano, no corrente ano 2023? Até agosto, nós tínhamos, nos cuidados de saúde primários, 2.588.160 consultas. Nos cuidados de saúde hospitalares, onde são todas presenciais, tínhamos mais 964.000 consultas. E episódios de urgência, mais 119.000 do que tínhamos 8 anos antes. Portanto, Sr. Deputado, nós efetivamente investimos mais, mas há mais consultas nos cuidados de saúde primários, mais consultas nos cuidados de saúde hospitalares, mais episódios de urgência tratados nos cuidados hospitalares e, se depois lhe der também os números das cirurgias, verificará também que há mais cirurgias do que havia anteriormente. Terceiro lugar, como temos dito e repetido, não basta pôr mais dinheiro em cima dos problemas. Com o Orçamento de Estado para 2024, o orçamento do SNS cresce 72% relativamente ao orçamento de 2015. Por isso, nós temos em curso aquilo que o Ministro da Saúde, aliás, tem designado, porventura com propriedade, como a mais profunda reforma do Serviço Nacional de Saúde desde que ele foi instituído. Em primeiro lugar, a criação da Direção Executiva, de forma a assegurar uma sinergia entre todas as áreas do Serviço Nacional de Saúde. Segundo lugar, implementar a partir de janeiro um modelo de unidades locais de saúde em todo o país, de forma a termos devidamente integrados os cuidados de saúde hospitalares com os cuidados de saúde primários. Terceiro lugar, reforma profunda dos cuidados de saúde primários, com a generalização a todo o país do modelo de USFs modelo B, onde aumentam os cuidados de saúde prestados aos cidadãos e, em contrapartida, melhoram as condições remuneratórias e de trabalho de todos os profissionais de saúde. Por fim, uma reorganização das urgências, de forma a que toda a porta de entrada seja cada vez mais a linha Saúde 24, de forma a que cada um de nós seja encaminhado para os cuidados de saúde que efetivamente necessita. Urgência hospitalar, se for o caso, consulta na unidade local de saúde, se for o caso, automedicação, se for o caso. É esta a reforma que temos em curso e é essa a reforma que iremos serenamente continuar a executar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, vejo que já só vai até 2015, ao contrário do Sr. Ministro da Saúde, que hoje não marca presença, que já vai há 40 anos atrás nas desculpas. Mas o Sr. gaba-se de ter quase o dobro do orçamento, é pena que não possa dizer que tem um SNS que é 2 vezes melhor do que aquilo que tinha em 2015. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, queria-lhe também falar de outro assunto que preocupa bastante os portugueses e que é os impostos e a carga fiscal. Nós temos uma consolidação orçamental assente em impostos máximos e serviços mínimos. E sei que me vai falar sobre a carga fiscal e sobre o crescimento económico, mas deixe-me esclarecer. A carga fiscal, Sr. Primeiro-Ministro, é um rácio. Se o rácio cresce, é porque o numerador receita em milhões de euros cresce mais que o denominador PIB em milhões de euros. E se olharmos para a carga fiscal, dados do Orçamento de Estado, a carga fiscal passa de 37,2 para 37,4, mas o peso no PIB das contribuições da Segurança Social mantém-se em 12,3. O que é que acontece? A carga fiscal só de impostos passa de 24,9 para 25,1. E isso acontece porquê? Porque o senhor dá um pouquinho com uma mão e tira muito mais com a outra mão. Veja-se o exemplo, o senhor baixa o IRS
em 1,3 milhões. Ainda bem, copiou a proposta do PSD. Copiou mal, como eu lhe vou explicar, mas copiou a proposta do PSD. Mas esta redução de 1,3 milhões de IRS tem depois do outro lado um aumento de 2,7 mil milhões nos impostos indiretos. E veja-se o exemplo do IUC. Prometeu baixar as portagens e depois veio-se a descobrir que é à custa do aumento de mais um imposto. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a minha pergunta é muito simples. Porque é que o senhor dá um pouquinho com uma mão e tira tanto com outra? Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Sarmento. Os senhores insistem muito no conceito de carga fiscal, porque no conceito de carga fiscal somam-se duas coisas. Somam-se os impostos, propriamente ditos, e somam-se as contribuições para a Segurança Social. Ora, como o Sr. Deputado bem sabe, aquilo que tem, sobretudo, aumentado da receita do Estado, e bem, são as da Segurança Social. E tem aumentado por duas vias. Tem aumentado porque aumentou o emprego. São mais 1 milhão de postos de trabalho criados desde 2016. E, por outro lado, porque os rendimentos de quem trabalha também têm melhorado e assim têm subido a receita da Segurança Social. Sabe o Sr. Deputado quanto é que aumentou a receita da Segurança Social este ano? De aumento de salários 8,2%. Quanto é que aumentou em volume? Mais 5%. É isso que tem feito aumentar a receita da contribuição. Depois o Sr. Deputado diz, bom, mas a receita dos impostos também tem aumentado. Alguns impostos têm aumentado, mas o imposto que mais diretamente diz respeito às pessoas, aquele que as pessoas pagam quando trabalham, quando recebem a sua pensão, que é o IRS, sabe bem que desde 2015 até agora o peso do conjunto do IRS no produto diminuiu relativamente àquele que era o peso em 2015. E diminuiu por boas razões. Diminuiu porque ao longo destes anos, com as sucessivas reformas que temos feito, as pessoas hoje pagam menos 2 mil milhões de euros de IRS do que pagariam com as mesmas regras de 2015. Só este ano de 2023 há uma diminuição de quase 900 milhões de euros daquilo que as pessoas pagariam relativamente a 2023. E na proposta de Orçamento de Estado, que o Sr. Deputado já anunciou que vai votar contra, em 2024 vamos ainda diminuir mais 1.500 milhões de euros do que os portugueses pagam de IRS relativamente ao que pagavam anteriormente. E o Sr. Deputado poderá dizer, bom, mas por causa da inflação têm tido maior receita fiscal, designadamente nos impostos indiretos. E essa é uma evidência. E para essa evidência, o que nós decidimos fazer logo o ano passado foi devolver aos portugueses aquilo que era a receita não esperada e não programada que o Estado tinha nos impostos indiretos. Como se recorda, começámos logo com os combustíveis a devolver em ISP aquilo que recebíamos a mais em IVA. Mas, para não estar aqui a cansá-lo excessivamente, dando exemplo de imposto a imposto, digo só o seguinte. No ano passado, a receita acima daquilo que tinha sido orçamentado foram 4,1 mil milhões de euros. O que nós devolvemos aos portugueses em medidas extraordinárias de apoio ao rendimento das famílias e ao funcionamento das empresas foi 4,5 mil milhões de euros, ou seja, mais do que aquilo que foi o aumento de receita não esperada que tivemos. Por isso, Sr. Deputado, em matéria fiscal há uma coisa que os portugueses sabem. Os senhores prometem sempre o choque fiscal e o que fazem é um enorme aumento de impostos. Nós comprometemos com a redução de impostos e nós cumprimos com aquilo que prometemos aos portugueses. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem razão, Sr. Primeiro-Ministro. Nós tivemos que aumentar impostos em 2002, quando o seu governo de António Guterres deixou o país no pântano, e em 2011, quando o seu governo de José Sócrates deixou o país na bancarrota. Foi aí que tivemos que aumentar impostos. Mas deixe-me falar da execução de 2023. De acordo com o Orçamento de Estado para 24, o seu governo vai cobrar mais 4 mil milhões de euros de impostos, não estou a falar de contribuições sociais, de impostos, face àquilo que o Orçamento previa inicialmente há um ano. 4 mil milhões de euros. E a proposta do PSD era muito simples. Era fazer uma redução de IRS já, aquela que os senhores chumbaram em setembro. Era uma redução já em 2023 de 1,2 mil milhões de euros, ou seja, menos de metade daquilo que o Governo vai arrecadar a mais do que o que previa no Orçamento de Estado inicialmente. E a minha pergunta é, porquê é que não baixa já o IRS este ano, em 2023, para os portugueses? Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. É que, apesar do seu voto contra, o IRS este ano já baixou para os portugueses. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Muito obrigado. Apesar dos 4 mil milhões de euros cobrados a mais de receita, o senhor não quer devolver nenhum tostão aos portugueses. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu tenho um outro tema para lhe falar e que é a TAP e as suas contradições sobre a companhia aérea. Dizia o Dr. António Costa em 2014, sobre a TAP já disse, é mesmo aquela empresa que não deveria ser privatizada porque os riscos da privatização da TAP são muito grandes. Dizia o Dr. António Costa em 2015, em plena campanha eleitoral, PS não permitirá que o Estado perca a maioria do capital da TAP. Ao Sr. Primeiro-Ministro, explique aos portugueses porque é que agora já defende a possibilidade da venda da totalidade do capital da companhia aérea e explique estes zigue-zagues e como eles custaram 4 mil milhões de euros aos portugueses. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Sarmento. O princípio é sempre o mesmo. O país precisa da TAP porque a TAP é uma empresa estratégica para a economia nacional. Em 2015, um governo já demitido vendeu a TAP contra a opinião maioritária desta Assembleia da República. Um governo já demitido assinou uma carta de conforto que é um verdadeiro escândalo nacional, onde o Estado assumia ilimitadamente a responsabilidade pelas dívidas passadas e futuras da TAP, apesar de lhe entregar totalmente a gestão aos privados. O que o Estado fez, sob o meu governo, foi recomprar parte do capital da TAP para ficar com a maioria. Como dissemos, a nossa participação no capital dependeria da participação necessária para podermos ter o controle estratégico que era necessário. Com o acionista privado que havia, não havia possibilidade de ter um controle estratégico com menos de 51% e foi isso que nós asseguramos. Posteriormente, o que aconteceu durante o Covid não foi a nacionalização. Foi o que aconteceu com a TAP, como aconteceu com todas as companhias aéreas do mundo, é que se não houvesse uma grande injeção de capital, faliam. E nós, para não falir a TAP, injetámos o capital. E ainda hoje estou à espera que o PSD me diga qual era a alternativa do PSD à injeção de capital que o Estado fez. O Estado injetou capital, salvou a empresa e agora está a privatizar. E o que já dissemos é que a medida de privatização será estabelecida em função daquilo que for necessário para assegurar a valia estratégica da TAP. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não respondeu, mas não respondeu, mas está no bom caminho. Mas está no bom caminho porque agora já defende a privatização da TAP. Mas há uma outra incoerência que o senhor tem que esclarecer os portugueses. O senhor disse que a privatização da TAP estava obrigatoriamente no plano de recuperação da companhia que foi negociado com Bruxelas.
O seu ex-ministro das Infraestruturas, entre 2019 e dezembro de 22, que negociou esse plano, o deputado Pedro Nuno Santos, diz que tal privatização não é obrigatória. Apenas um dos dois pode estar a dizer a verdade. Quem é? Obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, por me permitir esclarecer isso. Efetivamente, não é obrigatório no plano. O que eu expressei mal, o que devia ter dito é que era sempre um pressuposto do momento da nacionalização que ela seria parcialmente ou totalmente reprivatizada. Era isso que tenho a manter. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, creio que as suas palavras no último debate era não constava do plano, mas agora assumo que de facto não é obrigatório e, portanto, fica a questão sanada, não ficam as outras contradições que eu lhe apontei anteriormente. Mas um último tema, uma pergunta que lhe fiz no outro debate e que o senhor ignorou na sua resposta, porque só respondia no final de todas as intervenções, e eu percebo bem o embaraço de não querer responder, e que tem a ver com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Nós sabemos que há um grave problema financeiro na Santa Casa. Sabemos também que esse problema financeiro resulta de uma atividade ruinosa no plano da internacionalização da Santa Casa e que a nova provedora enviou informação crítica e suspeita para a Procuradoria-Geral da República. E eu pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, como é que é possível, perante a grave situação financeira da Santa Casa, perante as irregularidades e as suspeitas que levam a nova provedora a enviar informação para a Procuradoria-Geral da República, a pessoa que era responsável pela internacionalização na anterior direção não só permanece na nova direção, como ainda é promovida a vice-provedora? O que é que se passa no seu governo? O senhor não é capaz de controlar estas nomeações? Muito obrigado. Para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Perante as contas da Santa Casa, o Governo, através da Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, decidiu substituir a direção da Santa Casa. Assim fez e deu indicações à Sra. Procuradora para fazer uma auditoria às contas, o que fez e remeteu os dados ao Ministério Público porque assim o se justificava. Relativamente à TAP, deixe-me insistir num ponto. O que é um ponto fundamental é nós termos o controle estratégico e o Estado não ter uma responsabilidade total com a liberdade total por parte do privado que gera. Foi isso que irresponsavelmente o Dr. Miguel Pinto Luz assinou às 3 da manhã, já depois do Governo estar demitido, uma garantia ilimitada para dívidas futuras. A garantia do controle estratégico tanto se faz com 100% do capital, com 50% do capital ou até com 10% do capital, tudo depende de quem é o sócio e de qual seja o pacto social. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora a palavra para a última intervenção o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, sabe bem que aquilo que disse sobre o ex-secretário de Estado, Miguel Pinto Luz, não é verdade. Mas o que eu achei curioso na questão da Santa Casa é que o senhor não respondeu. O senhor não acha escandaloso, o senhor não acha absurdo que a pessoa que foi responsável pela internacionalização, que levou a uma atividade ruinosa da Santa Casa e pôr a Santa Casa numa situação financeira muito difícil, que leva a que a nova provedora envie informação para a Procuradoria-Geral da República, que leva a uma auditoria, que essa pessoa não só se mantenha na direção da Santa Casa, como ainda passe de vogal para vice-provedora. O senhor não acha isso nada estranho? E já agora, qual é a verdadeira situação financeira da Santa Casa? Quando é que vamos conhecer as contas de 21 e de 22? Qual é o objetivo da auditoria e quando é que ela estará concluída? Muito obrigado. Muito obrigado. Para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Sarmento.
Porventura, o Sr. Deputado deveria não acreditar em tudo o que lê nos jornais e, portanto, admitir que eu interfiro menos do que aquilo que às vezes eu leio que interfiro, designadamente em nomeações em vários organismos. A única intervenção que eu tive relativamente à Santa Casa da Misericórdia foi a escolha, creio que acertada, da senhora provedora, a doutora Ana Jorge, para ser provedora da Santa Casa da Misericórdia. Tenho por hábito, quando escolho os ministros, achar que os ministros devem escolher a sua equipa e os seus secretários de Estado. Quando a senhora ministra me perguntou se concordava com a doutora Ana Jorge, dei-lhe a minha anuência. E acho que a doutora Ana Jorge constituiu a equipa que entende constituir, de forma a poder desempenhar o mandato que lhe foi confiado por parte do Estado e que o tem feito de uma forma rigorosa, escrupulosa e comunicando às autoridades competentes tudo aquilo que entendeu que devia ser comunicado às autoridades competentes. Muito obrigado, Sr. Deputado.